Olá, muito bom dia a todos. Estamos felizes aqui novamente por estarmos unidos para louvar e exaltar o nosso Deus. O nosso mensageiro já está aqui conosco nesta manhã. Eu vou pedir só mais uns minutinhos para eu conseguir colocar o hino. Nós já vamos iniciar o nosso culto. Tá. Então, nós vamos ter um hino especial agora, da nossa querida amiga Ruth. E depois nós vamos ter duas orações. Vamos cantar o hino O Amor de Jesus, 123 do nosso cenário. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus. Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus, minha vida darei por seu grande amor sem fim. O amor de Jesus, minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz, quero sempre seguir a senda que satisfaz, servindo a Jesus, meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar deste amor
que luz traz ao coração. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Dr. Hilton, bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo aqui conosco mais uma vez. Obrigado. Nós vamos fazer 2 orações. Eu posso fazer a primeira, o senhor faz a segunda? Pode ser. Oremos, então. Grande e poderoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, santo, santo, santo é o seu nome, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã, ó Pai, porque o Senhor nos acordou, nos despertou com saúde, com alegria e com a gratidão, Senhor, por podermos estar aqui todas as manhãs. E hoje, sexta-feira, é um dia muitas vezes comprido para nós, cheio de tarefas, mas é um dia que nós aguardamos o santo sábado do Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor seja conosco. Dá-nos o teu Santo Espírito, ó Deus. Nos guia, Senhor, nos nossos afazeres. Ajuda-nos, Senhor, a chegar ao final desse dia e estarmos todos prostrados diante do Senhor para receber as horas santas que o Senhor nos concede. E nessa hora, Senhor, eu peço que o Senhor envie teus santos anjos e a porção dobrada do teu Santo Espírito para que nós possamos ouvir a mensagem que o Senhor enviou através do seu filho, Hilton. Abençoe em especial o Dr. Hilton, que ele fale apenas imbuído do seu Santo Espírito, ó Pai, que o homem se cale e fale o teu Espírito Santo através da voz dele para nós. Eu peço, Senhor, que o Senhor seja conosco e nos guie em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui te buscando em mais uma manhã e estamos aqui diante de ti, Senhor, pedindo para que o Senhor esteja conosco já no início desse dia, para que o Senhor possa nos conduzir durante cada momento do dia, Senhor, que cada momento deste dia esteja nas tuas mãos. Estamos aqui te buscando para colocar tudo diante de ti. Te louvamos porque sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e certamente que em mais esta manhã elas se renovam em nossas vidas e queremos colocar a nossa vida diante de ti, queremos colocar a nossa vida em ordem diante de ti através do sangue de Cristo. Pedimos que o Senhor esteja conosco também nos momentos de estudo, de devoção que vamos ter agora, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa enviar o teu Espírito para que possamos ter entendimento e para que a tua verdade possa ser compreendida. E mais que isso, que ela possa transformar o nosso coração e nos colocar em harmonia contigo. Que o Senhor esteja aqui conosco, eu peço, por Cristo Jesus. Amém. Amém. Dr. Hilton, seja bem-vindo mais uma vez entre nós e que o Espírito Santo se manifeste aqui nessa manhã para nós através da sua voz. Certo, bom dia a todos. Eu vou abrir aqui a apresentação. Por uma questão de tempo, eu coloquei aqui todos os textos na apresentação, só para conseguir passar a mensagem, então talvez eu passe um pouquinho mais rápido por alguns textos. Tá tudo certo, né? Creio que a apresentação deve estar aparecendo aí para todos. E o tema que a gente vai conversar hoje é o tema dos 2 princípios.
Dentro desse tema, a gente vai ver justamente quais são os princípios que envolvem o reino das trevas e qual que é o princípio que envolve o reino de Deus. E através desse estudo a gente vai ver realmente aquilo que está no coração de Deus, no coração de Jesus, e aquilo que está no coração de Satanás. E dessa forma, vamos ver qual o princípio que está naturalmente por trás de toda doutrina falsa e toda doutrina verdadeira. E também vamos ter a oportunidade de rever também aí os motivos do nosso coração e repensar sobre cada um dos atos da nossa vida. Eu vou começar aqui lendo o texto de Mateus 23. Mateus 23, nós vamos ler os versos 5 a 12. Aqui é uma conversa que Cristo teve com os fariseus. Que Cristo teve com seus discípulos a respeito dos fariseus. E nessa conversa, ele manifesta aqui, ele comenta desses dois princípios. Esses dois princípios ficam bem explícitos. Aquilo que é o princípio verdadeiro, o princípio do amor verdadeiro, do amor abnegado, e o princípio do amor próprio, o amor que busca os seus próprios interesses. E aqui nessa conversa, Cristo começa a dizer para os seus discípulos sobre os fariseus: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Cristo começa falando dos fariseus e a gente começa a ver, então, o que estava no coração dos fariseus. Eles faziam as suas obras, mas o motivo era destacar o eu, era com o fim de serem vistos pelos homens. Eles amavam, era o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações, os serem chamados mestres. O eu estava em evidência. Eles faziam tudo buscando colocar o eu em evidência. O amor próprio estava sempre presente em cada uma de suas atitudes. E daí Cristo vira para os seus discípulos e diz: vós, porém, não sereis chamados mestres. As coisas começam a se inverter. Os discípulos, então, de Cristo não deveriam buscar ser chamados mestres, eles não deveriam buscar uma situação de destaque em relação aos outros. O texto continua dizendo: porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra sereis chamados pai, porque só um é vosso pai. Cristo diz para eles: todos vocês são irmãos, todos vocês estão em uma posição igual. E os fariseus, os judeus, eles se orgulhavam de terem por pai Abraão. Eles eram os verdadeiros filhos da promessa, eles tinham por pai Abraão, eles eram judeus, eles se orgulhavam disso. E aqui Cristo diz: ninguém na terra vai ser o vosso pai. Não vai ter um lugar de destaque em que vocês acham que são melhores uns dos que os outros, porque só um é vosso pai, que é pai de todos também. E o vosso pai é aquele que está nos céus. O texto segue: nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Cristo, ele fala para os discípulos e todas as coisas são invertidas. Os discípulos não devem buscar serem os mestres. Os discípulos não devem buscar ser melhor uns do que os outros, porque todos eram irmãos. E eles não deviam buscar ser mestres, mas saber que, na verdade, no reino de Deus, o maior não é aquele que busca se exaltar, mas aquele que é o servo, aquele que está ali para servir. E aí, no verso 12, os dois princípios ficam lado a lado. E o texto diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Aquele que buscar a exaltação, aquele que buscar o princípio do amor próprio, da exaltação, esse vai, na verdade, ser humilhado, vai ser pequeno no reino de Deus. E quem a si mesmo se humilhar, esse sim será exaltado. Os dois princípios aqui estão lado a lado. O princípio da exaltação com a consequente humilhação, e o princípio da humilhação, aquele que se entrega pelo outro, que se humilha, esse sim vai ser grande. Tudo invertido no reino de Deus. Os dois princípios ficam aí
lado a lado. E aqui a gente começa a analisar, nós vamos começar a analisar primeiro o princípio satânico, o princípio do reino das trevas, o princípio daquele que busca a exaltação, que ama a si mesmo. Em uma Review and Herald, Ellen White diz que Satanás é o originador do pecado. E ele é o originador do pecado porque no céu ele resolveu viver para si mesmo. Aqui está o grande problema do pecado e a raiz de todos os males. É sempre o amor próprio, é colocar o eu em evidência, como nós vimos ali também nos textos que tratavam dos fariseus. Satanás, o pecado se inicia porque Satanás ele resolveu viver para si mesmo, e no céu ninguém vive para si mesmo. No céu todos vivem para o outro. E aqui foi justamente um ponto de desarmonia no céu, porque alguém, um ser celeste, começou a viver não para o outro, mas viver para si mesmo. E assim o pecado se originou. Por mais que nós não possamos justificar, explicar a origem do pecado, dar uma justificativa para ele, isso não faz sentido, não há justificativa para o pecado, não há justificativa para o erro, a gente pode entender o seu motivo. E aqui, em Isaías 14, nos versos 12 a 15, a gente vai entender um pouco mais do que estava no coração de Satanás e o que levou à queda. Isaías 14, comentando de Satanás, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E aqui é a própria expressão Lúcifer, né? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração. E aqui está o que estava no coração de Satanás. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui a gente vê que Satanás ele estava buscando sempre os lugares mais altos, a situação de maior exaltação. A gente vê aqui as palavras se repetindo. Eu subirei acima, exaltarei, estarei no monte. O texto diz que ele desejava subir acima das mais altas nuvens, ele queria sempre o lugar mais alto. Satanás estava buscando a exaltação. Ele queria se exaltar tanto a ponto de ser semelhante ao Altíssimo, de estar na posição de Deus. Ele queria chegar na posição mais exaltada do universo. Mas como nós vimos ali no primeiro texto em que comentamos dos dois princípios, todo aquele que se exaltar vai ser humilhado. E não foi diferente com Satanás. Ele buscou a máxima exaltação, mas o texto diz: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aquele que buscou a situação de maior exaltação, aquele que buscou estar na situação mais exaltada, num ponto mais alto, na posição mais alta do universo, ele foi para a posição mais baixa, ele foi precipitado para o mais profundo abismo, porque todo aquele que se exaltar será humilhado. E é interessante que quando Satanás nos tenta, o que ele faz é buscar colocar esse mesmo princípio nos nossos corações. Já no primeiro contato com a humanidade, no relato da queda, na primeira tentação em que há o relato, nesse primeiro contato aí, que é registrado na Bíblia, em que Satanás tenta o homem, o que Satanás tenta é justamente colocar o seu princípio, aquilo que ele estava buscando no coração do homem. É assim que ele conversa com Eva. O texto de Gênesis 3, 4 a 5, que conta esse relato da queda, diz assim: então a serpente disse à mulher. E aqui a gente vai ver como que as doutrinas erradas, todas as doutrinas erradas surgem desse princípio. E nesse diálogo, a primeira coisa que Satanás diz para Eva é certo que não morrereis. Não vai haver um prejuízo, não vai haver um dano, e é certo que não morrereis. E com essa frase, a gente vê essa frase ecoando nos dias de hoje, em muitas doutrinas erradas, a doutrina da imortalidade da alma, dizendo, é certo que não morrereis. A vida
vai continuar. Não importa o que você faça. Você pode viver da forma que for, mas não morrereis. A vida vai continuar. Há muitas doutrinas aí erradas que passam a ideia de reencarnação ou de purgatório, de que as pessoas ficam aí vagando, e um próprio ensino errado da doutrina da salvação, quando as pessoas dizem, não, a graça de Cristo é suficiente. Você pode pecar, você pode, como Satanás disse aí, comer do fruto. Não há problema. É certo que não morrereis. Você vai continuar a vida não vai ser ceifada, não vai chegar a um fim por causa da transgressão da lei de Deus. A gente vê isso ecoando nos dias de hoje, e mesmo até muitas vezes nos nossos púlpitos e nos nossos ensinos errados. E o texto segue dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que Satanás mais queria era estar na posição de Deus, não ser semelhante ao Altíssimo em caráter, mas estar na própria posição divina. E aqui Satanás coloca justamente essa tentação diante de Eva. Vocês vão ser deuses, vão ser como Deus. Se a gente ver a tradução literal, o que o texto diz é vocês serão deuses e serão conhecedores do bem e do mal. E aqui a gente vê também a base de muitas religiões e de muitas doutrinas falsas, a ideia de que nós temos um Deus dentro de nós. Isso é repetido em muitas religiões, por exemplo, da Nova Era. Mas, da mesma forma, quando nós achamos que nós podemos controlar a nossa vida, nós podemos tomar as decisões e fazer as nossas próprias escolhas, o que nós estamos fazendo é buscando ser como Deus, porque é Deus quem deve definir a forma como a gente deve viver. Mas muitas vezes o que a gente faz é buscar esse princípio de ser semelhante ao Altíssimo e definir como que nós vamos viver cada aspecto da nossa vida. E no primeiro contato que Satanás tem com o homem, nessa primeira tentação registrada na Bíblia, o que Satanás faz é tentar colocar os seus princípios no coração do homem, tentar colocar no homem o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. E também no registro que trata do homem da iniquidade, do chifre pequeno, daquele poder relatado em Daniel 7 como chifre pequeno, a gente vê também esse mesmo princípio. A gente sabe que o chifre pequeno, ele tentou se colocar no lugar de Deus, tentou buscar as posições mais altas, falou com blasfêmias, e em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, comentando desse poder, diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse poder também que vai levar o engano a muitos, o que ele faz é se portar como se fosse o próprio Deus. Ele busca a posição de Deus, ele se coloca em uma posição em como se ele fosse o Deus e ele pudesse mudar os próprios mandamentos de Deus. Quando nós estudamos Daniel 7, nós vemos ali esse princípio registrado, porque a gente sabe que esse chifre mudaria os tempos e mudaria as leis de Deus, buscaria as prerrogativas de ser semelhante ao Altíssimo. Esse princípio está sempre presente nas tentações de Satanás. E a gente vê que Ellen White, comentando disso, desse egoísmo, ela diz: Satanás se separou de Deus e o egoísmo se tornou a lei daqueles que se colocaram sob a sua liderança. Em um céu em que a lei era do amor abnegado, que não busca os próprios interesses, mas busca o interesse dos outros. Ninguém vive para si mesmo. Satanás, ele começa a viver para si. O egoísmo, o amor próprio passa a ser a sua lei em um reino em que isso não existia, em um reino em que todos viviam para os outros. E ela comenta: ele procurou de todas as formas desfigurar a imagem divina no homem e colocar os seus princípios onde os princípios do céu deveriam estar.
Satanás, como nós vimos aqui, ele tenta colocar agora os seus princípios no coração das pessoas. Ele tenta colocar os seus princípios onde os princípios do céu deveriam estar. Em todas as coisas em que os princípios de Deus devem estar presentes, Satanás, ele começa a colocar os seus princípios. E o texto diz que ele procurou de todas as formas desfigurar essa imagem divina no homem. Satanás tentou deturpar o caráter de Deus. Ele tentou passar uma falsa imagem em relação de Deus, querendo atribuir o seu próprio caráter a Deus. E foi de uma forma tão sutil que nós lemos o texto aqui e nem percebemos a sutileza de Satanás quando ele afirma: serei semelhante ao Altíssimo. É verdade que Satanás ele queria ocupar a posição de Deus, mas com as suas atitudes e buscando ocupar essa posição, é interessante que Satanás ele atribui a Deus o seu princípio, o princípio satânico. Ele quer dizer que Deus também ama a si mesmo e que Deus busca a exaltação. Se a gente relembra o texto de Isaías 14, o texto vai dizendo que ele buscaria a exaltação, ele subiria, ele buscaria as posições mais altas assim, a posição mais alta que existia acima das mais altas nuvens. E o que Satanás está dizendo é: eu vou me exaltar, eu vou buscar o princípio da exaltação com todas as minhas forças, e buscando esse princípio da exaltação, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, porque Deus se exalta. O que Satanás queria dizer sutilmente, a mensagem que ele passa ali sutilmente, é que se ele buscasse se exaltar, ele seria semelhante a Deus, seria semelhante à divindade, porque ele quer acusar a divindade, dizendo que a divindade busca se exaltar. Em O Desejário de Todas as Nações, Ellen White comenta: o pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestes, afastá-los de seu Criador e receber-lhes ele próprio as homenagens. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amorável Criador com as suas próprias más características. Assim, enganou os anjos. Assim, enganou os homens. O que Satanás faz foi aquilo que comentamos no texto passado. Ele passa a atribuir a Deus o desejo de exaltação própria. Ele passa a dizer que o que está no coração divino é o princípio da exaltação, que Deus busca se exaltar. Ele tenta colocar, revestir o amorável Criador, o Criador em quem só existe o amor abnegado, em que só existe o amor que se entrega às suas próprias más características, o seu princípio de exaltação própria. O texto diz que foi dessa forma, deturpando, acusando a Deus, deturpando o caráter de Deus, ele enganou os anjos, e assim também ele enganou os homens. E se nós não conseguirmos perceber o que é realmente o caráter de Deus, nós vamos ser também enganados, como foram enganados os anjos e como os homens também foram enganados por Satanás. Nós precisamos ver o caráter de Deus como ele realmente é. E só uma pessoa no universo poderia realmente mostrar o que é o caráter de Deus de uma forma perfeita. Em O Desejado de Todas as Nações, na página 10, esse é o capítulo 1, Ellen White diz: seu caráter, o caráter de Deus, deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra, unicamente um ser, em todo o universo, era capaz de realizar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus podia torná-lo conhecido. Só havia uma pessoa no universo que poderia desmascarar essas acusações de Satanás, essas acusações dizendo que no caráter da divindade o que existe é o princípio da exaltação. Só havia uma pessoa que realmente podia desmascarar totalmente isso, e era aquele que realmente conhece a altura e a profundidade do amor de Deus, aquele que também é o próprio Deus, e esse é Cristo. É interessante que o próprio nome de Cristo, um dos nomes de Cristo é Miguel. A gente sabe que Satanás
Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele não era semelhante ao Altíssimo, ele era uma criatura, mas ele queria colocar todas as suas forças no objetivo de ser semelhante ao Altíssimo. Já Cristo não. Cristo, ele era o próprio Deus. Ele era semelhante ao Altíssimo. O próprio nome Miguel é uma pergunta. Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. Satanás disse que seria semelhante ao Altíssimo, e agora vem Miguel, que fala quem é semelhante ao Altíssimo. E Miguel vai dizer agora quem é semelhante ao Altíssimo, o que é realmente o caráter que está no coração de Deus. E agora, em comparação com Isaías 14, em que nós vimos ali Satanás buscando o desejo de exaltação e querendo dizer que esse desejo, que esse princípio estava no coração de Deus, porque buscando se exaltar, ele se tornaria semelhante ao Altíssimo. Vem Miguel para mostrar quem é semelhante ao Altíssimo. E o caminho é totalmente inverso. Nós podemos ler em Filipenses 2, 5-9. O texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse texto já começa dizendo que o mesmo sentimento, na verdade, a mesma mente que houve também em Cristo, nós devemos ter. Logo, é esse princípio, isso que nós vamos ler agora, é o que deve reger a nossa mente. O texto diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, como algo que ele devesse se apegar, o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Aqui é muito interessante porque os textos, o texto de Isaías 14 e o texto de Filipenses 2, eles são totalmente antagônicos e totalmente inversos, assim como são antagônicos o princípio do amor próprio e o princípio do amor abnegado. Satanás, ele não era Deus, mas ele vai buscando a exaltação, ele busca a exaltação com um fim, com o objetivo de se exaltar a ponto de ocupar a posição de Deus, de ser igual a Deus. Cristo não. Cristo, ele já subsistia em forma de Deus. Cristo, ele já era o próprio Deus. Ele já estava na posição mais alta do universo. Mas o texto diz que quando a questão foi o grande conflito, quando a questão foi a nossa salvação, mesmo o fato de ser o ser mais exaltado, de ser o ser que está na posição mais alta do universo, não foi algo a que Cristo se apegou quando a questão era a nossa salvação. Mesmo o ser igual a Deus não foi algo que Cristo se apegou quando ele precisou se entregar para nos salvar. E aqui é muito interessante notar esse fato. Jesus, ele já era igual a Deus, mas ele falou: eu não me apego a isso quando a questão é a salvação de alguém. Eu sigo justamente o caminho contrário. Isso era a que Satanás se apegou ao máximo, ele queria ser igual a Deus. E Cristo vem para mostrar o caráter divino, e ele fala, e ele mostra. Mesmo sendo o ser mais exaltado, não é o princípio da exaltação que está no coração de Deus. Nem o ser igual a Deus foi algo a que Cristo se apegou, mas o texto segue dizendo: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E Cristo começa a descer. Cristo vem da posição mais alta do universo. E ele se torna um de nós. Ele se torna, como o texto diz, tornando-se em semelhança de homens. Ele se torna na semelhança de homens. Aquele que é o Criador assume a natureza da criatura. Ele vem, ele se esvazia, ele começa a se humilhar, ele se torna um servo, ele vem para servir. E o texto diz que já nessa posição, já se humilhando de uma maneira infinita, porque nós nem conseguimos avaliar o que é sair da posição divina, sair da posição mais exaltada do universo e assumir a posição humana. Nós nem conseguimos avaliar já que humilhação é essa, mas mesmo o texto diz, e reconhecido em figura humana, mesmo nessa posição, a si mesmo o que Cristo faz? Ele se exalta? Não, a si mesmo se humilhou. Mesmo vindo na posição humana, ele ainda vem mais em uma posição de maior humilhação, se humilhando, se entregando pelos outros, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Cristo faz é se tornar um maldito, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo, ele sai da posição mais exaltada do universo e vem para a posição de maior humilhação. Sai da posição de ser
o próprio Deus, ele subsistia em forma de Deus, ele vem, se torna homem e vai até a posição de se tornar um maldito morrendo na cruz. E a gente sabe que todo aquele que se humilhar vai ser exaltado. E o texto termina dizendo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Cristo segue o caminho inverso de Satanás. Ele vem, se humilha, ele vive o princípio do amor abnegado, o princípio daquele que se entrega. Ele se humilha e no final ele é exaltado. E aqui, comparando o texto de Isaías 14 com Filipenses 2, a gente vê os dois princípios bem estampados. E nós vemos Cristo desmascarando a acusação de Satanás. Em o maior discurso de Cristo, Ellen White comenta: foi mediante o desejo de exaltação própria que o pecado entrou no mundo, e nossos primeiros pais perderam o domínio sobre a bela terra, seu reino. E é mediante a abnegação que Cristo redime o que se havia perdido. E ele diz que devemos vencer como ele venceu. Aqui estão os dois princípios: o princípio da exaltação própria e o princípio da abnegação. Um é vivido por Satanás e outro é vivido por Cristo. Um rege o reino das trevas e o outro rege o reino do céu, o reino da luz. E nós devemos também viver esse mesmo princípio, o princípio da abnegação, porque diz que nós devemos vencer como Cristo venceu. Por meio da humildade e renúncia do próprio eu, podemos tornar-nos co-herdeiros com ele, quando os mansos herdarão a terra. E eu acho bastante interessante, dentro dessa perspectiva, da perspectiva dos dois princípios, nós podemos ler a Bíblia sempre avaliando a existência desses dois princípios em cada texto bíblico. Eu gosto de ler o texto de João, capítulo 8, com essa perspectiva. Vou passar um pouco rápido aqui nos textos, mas ali a gente vê um diálogo muito interessante de Cristo com os fariseus, em que Cristo começa a comentar sobre a existência desses dois reinos. E em João 8:12, Cristo diz, falando, né, com os judeus, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui Cristo apresenta que havia dois reinos: ele era da luz, ele era do reino da luz, ele era a própria luz do mundo, mas também quem não estivesse com Cristo andaria nas trevas. Em João 8:23, ele diz, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Havia o reino daqui de baixo, o reino mesmo da terra, e havia também o reino celeste. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Havia aí a existência de dois reinos, e com esse reino a mentira e também a verdade, porque Jesus disse para os judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles deviam conhecer uma verdade, porque certamente que eles estavam vivendo uma mentira. E essa verdade libertaria eles de algo. E se vocês lerem depois aí o próprio texto do capítulo 8 com atenção, vocês vão ver que é do próprio pecado, porque Jesus diz antes, aquele que está vivendo no pecado, aquele que peca é escravo do pecado. Mas aquele que conhecer a verdade, aquele que realmente conhecer o princípio divino, esse vai ser libertado desse grande mal, vai ser libertado do pecado. E esse diálogo continua, e em um momento Cristo diz: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. E aqui, esse diálogo se torna bastante interessante, porque os judeus ouvem agora Cristo dizendo que existia o Pai de Cristo e o Pai dos judeus, mas de que Pai será que Cristo estava falando? Os judeus, eles se orgulhavam de serem filhos de Abraão, e aqui eles começam a repetir: nosso pai é Abraão, e Cristo diz: não, o pai de vocês não é Abraão, porque se o pai de vocês fosse Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão faz. E fica essa dúvida, o diálogo segue com essa argumentação, porque quem será então o pai dos judeus a quem Cristo fazia referência? Em uma linguagem muito clara, no verso 44, Cristo diz aos judeus quem era o pai dos judeus. Ele diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Aqui Cristo diz, olha, o pai de vocês, na verdade, é o diabo. O pai de vocês é Satanás, porque vocês têm vivido o princípio do reino das trevas. E Satanás, o que ele faz é sempre tomar. Ele vive sempre buscando as coisas para si. Ele toma aquilo que é de mais precioso na vida das pessoas, porque ele é homicida. Ele toma a própria vida. Ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há na verdade. E quando ele profere mentira, ele fala de si mesmo. Ele fala do que lhe é próprio, porque o amor próprio busca os próprios interesses, fala de si mesmo, e assim ele profere a mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas Cristo não. Cristo diz a verdade. E aí nesse diálogo fica bem estampado uma verdade, a existência de uma verdade e uma mentira. A verdade sobre Deus e também a mentira sobre Deus. Ali a gente vê Deus, que era o pai de Cristo, e o diabo, que era o pai dos judeus, dos fariseus. A verdade e a mentira sendo expressos. Aquele que dá a vida e aquele que é homicida, aquele que tira a própria vida. Aqui está o amor abnegado, o princípio celeste, o princípio que se entrega, e o amor próprio, que busca os próprios interesses e que tira, sempre toma, não entrega, não dá algo para os outros, mas sempre busca tomar e toma a própria vida. Aí estão estampados os dois princípios também nesse diálogo. E o princípio divino, o princípio do amor verdadeiro, a gente conhece muito bem o texto de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira tanto que ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu próprio filho. Porque o amor verdadeiro não busca tomar, mas busca entregar. E em O Desejado de Todas as Nações, Ellen White comenta dizendo: olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar. Nada faço por mim mesmo, disse Cristo. O Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Eu não busco a minha glória, mas a daquele que me enviou. E Ellen White diz que ele manifesta-se nestas palavras, o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Nessas palavras, na palavra daquele que não busca os próprios interesses, mas que sempre se entrega pelos outros, que sempre vive para entregar, para dar, está estampado aquele que é o grande princípio, que é a lei da vida para o universo. Nós, como cristãos, devemos também viver esse princípio, devemos viver para servir os outros, não devemos buscar a nossa glória, não devemos viver para receber, para tomar, mas devemos viver sempre para entregar para os outros. Isso a gente vê em Mateus 5, nós conhecemos o texto que diz, né, olho por olho, dente por dente, isso foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, não resista ao perverso. E se alguém te ferir na face, ou seja, se alguém te machucar, te tirar, te causar um dano, te tirar algo, o que você faz? Você vai e vive o mesmo princípio? Você vai também revida na outra pessoa, toma, tira algo também da outra pessoa? Não. Dá, continua entregando. Dá também a outra face. Se alguém te tomar uma túnica, você vai e vive ainda esse princípio mesmo assim, deixa-lhe também a capa, e se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Por quê? Porque no reino de Deus, mais bem-aventurado é dar do que receber. O princípio divino, o princípio do amor abnegado dá. O princípio satânico, ele quer receber, ele quer sempre tomar, e ele vive para isso. E é na cruz, ali na cruz, esses dois princípios, eles são totalmente desmascarados. Por isso que a cruz é tão importante, porque ela desmascara totalmente o engano, a acusação de Satanás de que Deus vive para se exaltar. Porque ali na cruz nós vemos Cristo dando a sua vida. Cristo está ali entregando aquilo que é de mais precioso. Ele se entrega totalmente, ele sai da posição exaltada, vive na humilhação e dá aquilo que é de mais precioso, que é a sua própria vida. E ali está Satanás vivendo o princípio do egoísmo, tomando aquilo que alguém tem de mais precioso, tomando a vida de Cristo, a vida do Filho de Deus. Ali, na cruz, Cristo está revelando o amor e Satanás está justamente revelando o egoísmo. Ali está a verdade sobre Deus e a mentira sobre Deus. Ali Cristo foi vitorioso e Satanás foi derrotado. É por isso que o Desejar de Todas as Nações, Ellen White comenta que a luz do Calvário se patenteará,
que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu, que o amor que não busca os seus próprios interesses tem sua fonte no coração de Deus e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz, inacessível ao homem. No fim das contas, irmãos, a grande guerra, o grande conflito reside justamente na guerra desses dois princípios na nossa vida. Qual é o princípio que nós vamos viver? O grande conflito reside na guerra entre dois amores, na guerra entre o amor abnegado e o amor próprio, porque nós sabemos que nos últimos dias viriam tempos difíceis justamente porque os homens seriam amantes de si mesmos. A guerra entre cada atitude que nós temos é justamente, essa atitude é motivada pelo amor abnegado ou pelo amor próprio. E muitas vezes nós somos enganados porque nós achamos que o amor próprio deve existir e Satanás, ele é muito astuto em passar essa mensagem para nós. Por quê? Porque ele quer colocar os seus princípios onde os princípios do céu deveriam estar. E agora, depois dessa conversa, eu sugiro aos irmãos que eles sempre avaliem qual que é o princípio que está regendo cada uma de suas ações, porque Satanás ele quer enganar e ele quer colocar os seus princípios onde os princípios do céu deveriam estar. Em cada escolha que nós fizermos, nós devemos pensar, eu estou fazendo essa escolha buscando a minha glória, buscando a minha exaltação ou buscando a glória de Deus. Eu estou fazendo isso pelo amor abnegado ou pelo amor próprio. E é interessante que mesmo em atitudes religiosas, Satanás ele é tão astuto, porque mesmo no púlpito muitas vezes é ensinado de que nós devemos viver para nós mesmos, nós devemos agradar a nós mesmos, nós devemos amar a nós mesmos. E isso não é verdade. Muitas vezes o próprio texto bíblico é deturpado para isso. Mesmo em atitudes religiosas a gente tem que ter atenção. É por isso que em Mateus 6 a gente se lembra ali de quando fala para dar esmola, a mão esquerda deve ignorar o que a mão direita faz, porque a gente pode dar esmola, a gente pode fazer o bem, de ajudar aos outros buscando a nossa glória. A gente busca ali a nossa exaltação. Eu estou ajudando o outro para mostrar, olha como eu sou bonzinho. Eu vou lá, ajudo alguém, tiro uma foto e um selfie para divulgar aquilo, para como se eu fosse uma boa pessoa, mas o relato de Cristo, a instrução de Cristo em Mateus 6, olha, até quando você for fazer uma boa ação, cuidado, porque mesmo nas boas ações nós podemos estar vivendo o princípio satânico, porque Satanás ele quer colocar os seus princípios onde os princípios do céu deveriam estar. E aqui eu sugiro que ao longo desse dia os irmãos avaliem cada um de seus atos, cada um de suas escolhas. Quando forem estudar a Bíblia, sempre pensem na perspectiva desses dois princípios, que isso envolve todas as doutrinas, mesmo aqueles assuntos mais controversos, né? Às vezes a gente questiona aí sobre os assuntos da reforma. Coloque a reforma à luz desses dois princípios. Você come, você se alimenta, com que objetivo? É para buscar satisfazer os seus apetites deturpados, ou é para buscar a glória de Deus? Você se alimenta, e isso não importa se você se alimenta bem ou se alimenta mal, porque você pode estar ali se alimentando bem, comendo alimentos saudáveis, mas para buscar a sua própria glória, para buscar ficar mais bonito, mais forte, ficar com princípios egoístas. Você deve sim buscar a reforma, mas buscar a reforma com os princípios divinos, buscar a reforma para estar em uma posição em que você pode servir melhor o próximo. Olhe sempre todas as doutrinas com essa perspectiva. Por que é que você come? Por que é que você se veste? Por que é que você trabalha e você ganha dinheiro? O que você está buscando com as suas atitudes? Destacar, é promover o reino de Deus ou é promover a sua própria glória? Você vai escolher entrar em um relacionamento com qual objetivo? As músicas que você ouve é para agradar o seu eu ou é para agradar a Deus? Comece a questionar tudo e permita que o princípio do céu, o princípio daquele amor que não busca os próprios interesses, façam uma revolução na sua vida, que você possa viver realmente pelo princípio do amor que se entrega, o amor que não busca os próprios interesses, mas que vive em função do outro e viva em função de Deus
e do seu próximo. Eu vou terminar aqui lendo um último texto em que Ellen White diz: o estudante deve aprender a ver a palavra de Deus como um todo, e bem assim, a relação de suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito, a origem do grande conflito que nós analisamos aqui, e da obra da redenção, a comparação que existe entre o surgimento do grande conflito e a obra da redenção, os dois princípios que estão ali. E ela comenta: deve compreender a natureza dos dois princípios, que contendem pela supremacia, e aprender a delinear sua operação através dos relatos da história e da profecia, até a grande consumação. Deve enxergar como este conflito penetra em todos os aspectos da experiência humana, como em cada ato de sua vida ele próprio revela um ou outro daqueles dois princípios antagônicos, e como, quer queira, quer não, ele está, mesmo agora, a decidir de que lado do conflito estará. Não é uma questão neutra. Em cada ato de sua vida, hoje, em cada ato de sua vida, você vai sempre estar revelando um ou outro princípio, desses princípios antagônicos, e sempre lutando por um ou outro reino, nesse grande conflito entre o princípio do amor abnegado e o princípio do amor egoísta que busca os próprios interesses. Comece a perceber e saiba que em cada escolha, cada ato de sua vida, você está posicionando ou do lado do reino de Deus ou do lado do reino das trevas. E lembre sempre que o amante de si mesmo é o transgressor da lei de Deus. E viva justamente não para buscar os próprios interesses, mas para que o eu morra e só viva Cristo em nós, que é a esperança da glória, que o mesmo princípio que regeu a vida de Cristo a ponto dele entregar a própria vida, também possa transformar a nossa vida, nós possamos entregar a nossa vida de volta para Deus e para viver em função do seu reino e para benefício do nosso próximo. É isso, que Deus possa nos abençoar e que o princípio do amor que não busca os próprios interesses, do amor que se entrega, possa dirigir a nossa vida. E lembrando sempre que mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos agora fazer as 3 orações para a gente partir para os nossos momentos das considerações. Muito obrigado, Dr. Hilton, por nos mostrar, por nos relembrar desse amor que excede todo o nosso entendimento. 2 pessoas gostariam de se voluntariar para orar por nós nesse momento e depois uma oração cantada. Quem gostaria? Eu posso orar, fazer uma oração. Bom dia, irmã Terezinha. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, irmã Miriam. Muito obrigada também. Então, a irmã Terezinha faz a primeira oração, a irmã Miriam faz a segunda oração. Depois nós vamos ter uma oração cantada. Oremos, então. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós estamos felizes, Pai, por estarmos na Tua presença, pelo Senhor ter nos despertado nesta manhã, com o desejo, Pai, de estar nesta igreja virtual, louvando o Senhor e também ouvindo a Tua palavra. Muito obrigada pela vida do Dr. Newton, porque nesta manhã, Pai, neste momento, o Senhor manifestou na vida dele, trazendo mensagens que tanto nos exortou e tocou nossos corações. Muito obrigada. Quero pedir ao Senhor que abençoe a vida dele. O Senhor sabe quais são as necessidades dele, e eu peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, supre todas de acordo com a tua vontade.
Quero colocar nas tuas mãos cada vida, cada pessoa que está nessa sala nesta manhã. Derrama sobre cada um de nós o teu Espírito Santo. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, Pai. Queremos de uma forma especial apresentar diante do Senhor o irmão Mário, que está passando por dificuldade com esse acidente. Eu peço, Senhor, toma a vida dele em tuas mãos, eu abençoa, supra, Pai, a necessidade dele, derrama sobre ele as tuas bênçãos, Pai, curando e restaurando a vida dele, a vida da família dele, conforme a tua vontade. Quero pedir ao Senhor, meu Pai, derrama sobre cada um de nós o teu Espírito Santo, como nós necessitamos do teu poder, porque nós possamos viver, Pai, em tudo para a honra e glória do Senhor. Nós corremos o risco, Pai, de sermos enganados na nossa vida, de acharmos que estamos fazendo as coisas para honrar o Senhor, estamos fazendo para o nosso interesse, fazendo o nosso interesse. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a colocar em prática esses dois princípios, a buscar, fazemos tudo, comemos, bebemos, tudo que nós fizermos, Pai, que nós possamos estar preocupados em honrar e glorificar o Senhor. Nos ajuda, Pai, por misericórdia, não nos deixe ser enganados pelo inimigo, mas abre os nossos olhos, Pai, e nos mostra para onde nós estamos errando, e que nós precisamos consertar, e nos ajuda a vivermos uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida, Pai, que tudo que nós fizermos, nós possamos fazer para honrar e glorificar o Teu santo nome. É o que nós te pedimos, Pai eterno, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Grande e poderoso Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Papai. Obrigada por abrir os nossos olhos nessa manhã. Porque quando abrimos os nossos olhos, nós sabemos que a sua misericórdia renovou-se para nós. Obrigada por nos trazer aqui. Não é por nossa própria vontade, mas é porque nós sabemos que precisamos do Senhor, precisamos te buscar em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ao ouvir essa mensagem, Senhor, eu preocupei-me comigo e tenho certeza que outras pessoas preocuparam-se consigo. Tenha compaixão de nós, ó Deus. Às vezes nós realizamos tantas tarefas, fazemos tantas atividades, achamos que estamos exaltando o Senhor. E às vezes estamos buscando exaltação própria. Às vezes estamos buscando sermos vistos na multidão, sermos destacados. Tenha compaixão de nós, ó Deus. O que nós desejamos é te servir em espírito e verdade. Tenha compaixão de nós, ó Pai, porque nós não queremos ser exaltados. Nós queremos exaltar o Senhor é que merece. Tenha compaixão de nós, ó Deus, nos dê a tua humildade. Que o Senhor, podendo sim, viveu aqui nessa terra e podia ser exaltado, e o Senhor não buscou, o Senhor serviu. Tenha compaixão de nós, ó Deus, limpa o nosso coração. Retira todo orgulho de nós, todo eu. Nós queremos, ó Deus, parecermos como o Senhor em todos os sentidos da nossa vida. Ajude-nos a resplandecer o Senhor. Ajude-nos a mostrar o Senhor. Tenha compaixão do nosso coração, Deus. Tenha compaixão da nossa mente. Limpa, ó Pai. Nos dê uma mente saudável para nós sempre podermos entender aquilo que o Senhor fala conosco, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Obrigado pela vida do nosso irmão, ó Pai. Eu não o conheço, como não conheço nenhum membro dessa igreja virtual. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor o visite, que o Senhor visite o seu lar, a sua família, que o Senhor seja presente na vida dele, nas atividades que ele vai exercer nesse dia. Visite o nosso lar, ó Deus, o lar de cada um de nós. Visite os nossos familiares. Ajude-nos, ó Deus, para que nós venhamos a mostrar o Senhor verdadeiramente aos nossos familiares, para que eles venham se converter do seu mau caminho. Nós queremos ter a alegria de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Visite aqui, ó Pai, os pedidos de oração, as dificuldades que as pessoas às vezes colocam e muitos não expressam, mas que o Senhor conhece. Sonda, ó Deus, e faça, ó Pai, aquilo que nós precisamos. Não faça aquilo que queremos. O que queremos é mal. O
que desejamos, a maioria das vezes, vai nos fazer mal à nossa saúde, à nossa vida eterna. Mas faça aquilo que vai acrescentar, ó Deus, a nossa vida para que estejamos mais perto de Ti. Nos dê a Tua paz, ó Deus, em meio a tantos problemas. Faça-nos ver e enxergar aquilo que o Senhor preparou para nós, que olho nenhum jamais pôde ver e que jamais mente nenhuma pôde imaginar. Ajude-nos a focar nisso e a vivermos por isso nesse dia. Com o perdão para cada um de nós, é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Precisamos orar, mas devemos lembrar que a melhor oração é o amor. Purifica, ó Deus, meu coração com tua graça. Leva-me à cruz, tua santidade eu almejo. Sopra em mim, Senhor, dá-me do teu sagrado amor, ó, purifica, ó Deus, o meu coração. Amém. Amém, amém. Louvado seja nosso Deus, um Deus de amor que nunca nos deixa no engano, que revela para nós toda a verdade. Chegou o momento das considerações, que o Espírito Santo falou ao nosso coração, é a hora da gente compartilhar, quem desejar, quem sentir vontade no coração também de partilhar conosco um testemunho. Esse é o momento. Quem gostaria pode levantar a sua mãozinha. Mas antes eu queria também considerar, eu queria dizer que essa mensagem me fez pensar, será que eu estou preparada para ser rejeitada? Será que eu estou preparada para ser açoitada? Muitas vezes, até mesmo só com palavras que machucam a gente. E também, muitas vezes, por pessoas que amamos. O Espírito de Profecia nos adverte com relação a isso, não é? Mas Cristo foi uma ovelha muda. E todos os dias, a minha oração é, Senhor, eu quero refletir a Tua glória. Eu quero refletir o Teu caráter. E se eu quero refletir o caráter de Cristo, eu preciso ser como Cristo, ovelha muda. Eu preciso estar preparada para ser rejeitada, para ser machucada e para ser serva. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme de verdade, porque o altar de holocausto foi colocado por terra lá no Éden.
Quando a serpente, o Dr. Hilton falou isso muito bem, que a serpente disse para Adão, para Eva, seus olhos serão abertos. Foi aí que o inimigo começou a exaltar o eu humano. E de lá para cá, são quase 6.000 anos de trabalho para que o nosso eu fosse elevado a um patamar tal que a gente não conseguisse mais voltar atrás por nós mesmos, mas que a gente também não conseguisse entender isso. Mas Deus já providenciou tudo o que nós necessitamos para que a gente volte a ter a imagem e semelhança de Cristo. Ele já revelou a verdade sobre o santuário, que é a verdade presente para os nossos dias. E nós estamos aqui para trilhar esse caminho de volta. Nós estamos aqui para compreender que nós, por nós mesmos, não podemos nada, mas em Cristo Jesus, nosso eu será arrancado. E nós teremos Cristo habitando em nós. Em nome de Jesus, cada um que está nessa sala aqui hoje e que tem trilhado esse caminho junto conosco, está sendo transformado pela graça de Deus. E que nós possamos nunca desistir de continuar a caminhar no caminho do santuário, no caminho da consagração. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, aumente a nossa fé. Eu já recebi algumas perguntas, mas como que eu faço para negar o meu eu? É muito difícil. Eu não posso, mas aos pés de Cristo, Ele me ajudará. Débora, seja muito bem-vinda, querida. Pode abrir o seu microfone, compartilhar conosco suas considerações. Bom dia a todos. Hoje foi um dia atípico, porque tem tempo que eu não consigo acordar. Tempo mesmo. E hoje eu acordei, fiz a oração e peguei o telefone, porque eu pensei que estava muito cedo. Estava tudo escuro. E aí, a hora que eu peguei o celular, já era 5 horas, assim, bem próximo do horário, e eu só agradeci a Deus. Quando fala sobre amor próprio, quando fala sobre negar o eu, quando fala sobre humilhação, eu fico me perguntando às vezes, algumas dificuldades que eu enfrento, com relacionamentos familiares, e é bem típico isso. E, né, eu participo de um processo terapêutico também que vem misturado, né, fica meio misturada essa questão do negar a si mesmo e do amor próprio para você se amar, de se cuidar, basicamente. E hoje, observando e fazendo esses questionamentos entre o que seria o que seria de aceitável, o que não seria patológico, porque às vezes eu fico entro em situações muito complicadas, e aí eu entendo que o passar pela humilhação não vai se tornar uma questão patológica de perda de valor próprio, quando a gente entender que a gente vive para Jesus, a gente vive para a honra e glória de Deus. E se eu sou servo, se eu estou vivendo uma situação que eu acredito que seja de humilhação em relação a uma outra pessoa, eu não estou, meu foco tem que ser, eu vivo isso aqui porque para Deus eu estou servindo. E o meu valor é Deus quem traz para mim. Não sei se eu estou conseguindo, se vocês estão conseguindo entender. A minha colocação é a seguinte: essa mensagem me trouxe que, independente do que eu passe, eu vivo para a honra e glória de Deus. Por mais que doa, por mais que seja humilhante, realmente, certas circunstâncias, Deus é quem exalta, Deus é quem te retribui
é quem cuida, é quem ampara, é quem ama, é quem sustenta, e a gente não vive para o ser humano, para ser reconhecido pelas pessoas, né? O ser reconhecido pelas pessoas é o princípio da exaltação. Então, assim, isso confortou meu coração de que me relembrou, né? Assim, porque Deus continuamente nos relembra que nós vivemos para a honra e glória dele. Me relembrou que se ele se humilhou até a morte, então, assim, por que não sermos servos para a salvação dos outros? Então, que a minha oração seja a seguinte, seja essa, que as minhas atitudes, que minhas escolhas, as minhas decisões sejam para a salvação da minha casa, para a minha salvação, para a salvação das pessoas que eu convivo com eles. Porque não é fácil, mas que seja o Senhor a nos fortalecer, a me fortalecer dia após dia e a fortalecer cada um de nós. Deus abençoe sua vida, Dr. Hilton, e que continue, né, exaltando o nome do Senhor. Eu entendi perfeitamente, Débora, o que você quis dizer. Muito obrigada por essa observação, não é? Deus já amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para cada um de nós. Então, por que eu preciso me amar para ser aceita, para me cuidar? Deus cuida de tudo, Ele cuida de nós, Ele nos ama. Louvado seja Deus, porque Ele está nos dando esse entendimento. Juninha, eu vi sua mãozinha levantada, mas a Miriam também tinha levantado a mão. Você gostaria ainda de falar, irmã Miriam? Eu gostaria de ler um texto aqui, depois eu até baixei, que eu fiquei com medo de tomar muito tempo da meditação, mas vai ser rapidinho. Deus está em relação com seu povo como Pai e tem a reivindicação de Pai ao nosso serviço fiel. Considerai a vida de Cristo, sendo chefe de humanidade, servindo ao Pai, é ele um exemplo de que todo filho deve e pode ser. A obediência prestada por Cristo, Deus requer dos seres humanos hoje. Ele serviu ao Pai com amor, voluntária e livremente. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, declarou. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Cristo não considerou demasiado sacrifício algum, nenhuma labuta árdua demais para realizar a obra que ele veio fazer. Então, é interessante como que cada um que ouve a mesma mensagem recebe a mensagem de uma forma diferente. Estava ouvindo a consideração da Débora e eu pensando assim, eu não peguei dessa forma, mas a mensagem serviu para ela dessa maneira e serviu para mim de uma outra forma, e todos são abençoados e todos recebem a mensagem, né? Louvado seja Deus por isso. E eu fiquei muito preocupada ouvindo a mensagem, porque eu sou envolvida em tantas atividades e às vezes você olha assim e fala assim, nossa, eu sou o cara, né? Que eu faço tanta coisa, consigo fazer tanta coisa, que Deus tenha misericórdia de mim, que eu venha realmente prestar um serviço a Deus. E eu nunca tinha pensado assim, do jeito que ele falou assim, questione tudo. Eu nunca questionei tudo, eu questiono muita coisa ao realizar o trabalho assim, eu fico preocupada, Senhor, eu estou te honrando, o Senhor está sendo glorificado através do trabalho que eu estou realizando, porque eu não quero aparecer, eu quero que Deus apareça. Mas eu nunca questionei tudo, eu nunca pensei, parei para questionar tudo que faço, né? Então, Deus seja louvado por ter falado ao meu coração. Isso foi de aprendizado para mim, que eu coloque aí na prática, na vida. Obrigada, tá? Minha consideração é essa. Muito obrigada, irmã Miriam. É isso aí. Cada um de nós recebe a mensagem de um jeito diferente, e é por isso que os momentos das considerações é tão rico e importante, né? Que às vezes a forma com que a irmã compreendeu complementa aquilo que eu ainda não compreendi e que Deus quer falar, porque estamos aqui sob o poder do Espírito Santo de Deus para poder não só compreender, mas também partilhar. Juninha, seja bem-vinda, querida. Pode falar e abrir seu microfone. Louvado seja Deus, né? O nosso Deus é de uma riqueza imensurável.
E ele realmente fala com cada um na proporção de nossas necessidades. E demorou um tanto para eu compreender essa singularidade do Senhor, essa característica que só a Ele pertence. Mas, mais uma vez, eu vejo que o nosso leque de compreensão é aberto à medida em que nós autorizamos a ação do Senhor. E cada dia que nós vamos aqui autorizando Deus a agir em nossas vidas, então Ele vai nos dando a compreensão. E vai nos dando, além da compreensão, a condição de viver de tal maneira. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus mais uma vez pelo mensageiro que Ele nos trouxe nesta manhã. Porque eu tenho certeza que das mais de 30 pessoas que ouviram essa mensagem, vinda diretamente do céu para nós, certamente não sairá desta igreja virtual da mesma forma que entrou. Tenho certeza, porque Deus ele tem a cada dia completado essa boa obra que Ele já começou há algum tempo em cada um de nós. E as mensagens elas têm vindo assim de uma forma que a princípio a gente fala, uau, Senhor, é isso mesmo. Nós oramos, o Senhor tem feito de tudo nessa sala. Até trocado os mensageiros, como há poucos dias. Mas a ação dele tem sido pertinente e eficiente. E eu louvo a Deus por isso. Porque, mais uma vez, nós estamos entendendo que todas as vezes que a nossa justiça for feita menor estaremos sendo nesse mundo ou no reino de Deus, porque no reino de Deus só crescerá aqueles que caírem por terra, que se diminuírem ao pó, a ponto de a justiça divina prevalecer. E às vezes a gente está falando que está deixando Deus fazer justiça, mas está remoendo o tempo todo. O tempo todo. Ah, mas Deus não age, mas minha paciência está acabando, mas isso e aquilo. Não estou deixando Deus agir, não estou dando autoridade. Estou dizendo de palavra, mas de ação, de sentimento, de pensamento, eu continuo aqui, remoendo com a minha justiça, querendo que as coisas aconteçam, se não do meu jeito, mas pelo menos no meu tempo, né? E que Deus possa ter misericórdia de nós e possa realmente nos ajudar a fazer tudo para a honra e glória dele, em nome de Cristo Jesus. Essa é a minha consideração. Amém, Júnia. Obrigada por essa lembrança também. Porque não adianta nada a gente ser ovelha muda, né? Não falar, não revidar, mas remoer no nosso coração e no nosso pensamento. Porque até as nossas orações são com justiça própria. Né? Até as nossas orações não são destituídas de justiça própria, porque a gente ora pedindo a Deus para mudar o irmão ou o outro que nos machucou. Mas a gente não pede para mudar nós mesmos. Eu achei interessante, e só um complementozinho, um minuto. Essa semana eu estava conversando com alguém, né, e aí a pessoa falou assim, né, que foi lhe dada uma atribuição de oração para resolução de uma situação, e aí, mas que a oração não fosse pedindo a Deus para mudar o outro, mas que fosse para mudar a si próprio, para mostrar-se o que estava errado,
que podia ser mudado para que a situação fosse resolvida, mas do próprio eu, né? Então, eu estou com um problema aqui, e aí, com um amigo, mas eu quero resolver esse problema, então eu fico orando para que esse meu amigo ele veja que ele está errado. Não, a proposta de oração foi que Deus me mostrasse o que podia ser mudado em mim para que a situação pudesse ser resolvida. E eu achei isso bem interessante, bem pertinente, porque aí sim eu estaria sendo destituída da minha própria justiça. Porque não tem que ser resolvido do jeito que eu quero, com o meu eu prevalecendo, mas do jeito que Deus quer que seja resolvido e que as coisas vão ficar boas para ambas as partes. Então, era isso. Iapo? Amiga, seu microfone está fechado. Você está me ouvindo? Enquanto aí, vocês estão me ouvindo, Elô? Você pode continuar, a sua mãozinha está levantada, amiga? Pode abrir seu microfone. Sim. Pode ir. O meu já está aberto, eu estou vendo aqui que o Dr. Hilton, né, vai ter que sair da sala. Dr. Hilton, muito obrigado, tá? Por ter aceitado o nosso convite, e pode ter certeza que a tua mensagem, né, o Senhor te usou poderosamente, né, para mais uma vez alertar o nosso coração. Obrigado, e nós contamos com o Senhor mais outras vezes aqui na sala, né? As suas mensagens ela têm contribuído muito para o nosso crescimento espiritual. Tenha um bom trabalho, viu, Dr. Hilton? Bom, gente, deixa eu ver se a Iapo conseguiu voltar. Mas, então, nós vamos dando aqui continuidade. Minha internet está ruim, amiga. Pode continuar, por favor. Tá. Então, aqui, gente, eu achei muito interessante quando a gente fala de princípio. O que é princípio? Princípio é aquilo que serve de base a alguma coisa. É a causa primeira, é a raiz, é a razão. O Dr. Hilton falou, então, aqui de 2 princípios que servem de base, que é o amor abnegado e o amor próprio. Quando nós vamos hoje à luz da psicologia, da ciência, aí do mundo aí fora, eu tenho uma amiga que ela estava fazendo terapia e a psicóloga dela disse para ela o seguinte: primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, quinto você, depois o resto. Olha o que o mundo nos ensina. Cristo não nos ensina isso, né? Que nós temos que olhar somente para nós. O mais importante é você ser feliz. É isso que o mundo ensina hoje, que nós temos que olhar para a nossa felicidade, e é por isso que hoje nós estamos vendo uma explosão de assassinatos. Nunca se matou tantas mulheres como hoje, né? Por quê? Porque se você não fica comigo, então você não fica com ninguém. Se você não se relaciona comigo, você não vai se relacionar com ninguém. Olha como nós estamos vivendo um mundo onde o amor abnegado ele deixou de existir. Cada um pensa em si. Lá no trabalho, a competição, às vezes, ela é desleal. Na família, eu penso que eu tenho que ser feliz, e se eu não for feliz, você não me serve mais. Então, o Dr. Hilton hoje trouxe a base do Evangelho. A base do Evangelho é o amor abnegado, que é o amor de Cristo, e o amor próprio, que deve ser destruído no nosso coração.
nós temos que desconfiar de nós mesmos. Sempre. É isso que Ellen White fala, que nós devemos fazer a cada dia. Desconfie de você mesmo. E, para isso, nós precisamos de sentar na escola de Cristo, né? Quando nós sentamos na escola de Cristo, o Dr. Hilton ele colocou um texto aí que eu achei bem interessante. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo. E, bem assim, a relação de suas partes deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Olha, gente, a gente não pode mudar a nós mesmos, mas Cristo pode nos mudar. Vamos ver se tem mais alguém que gostaria de fazer uma consideração. Não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada. César tinha levantado a mão, eu não sei se ela ainda vai querer falar. Deixa eu ver aqui. Cesiane, você gostaria ainda de complementar mais alguma coisa? Meninas, eu recebi aqui uma mensagem, eu estou conversando aqui com a Belinha, eu não vou ter como falar agora mais, mas obrigada, viu? Ok. Bom, gente, não havendo, né, mais nenhuma mãozinha levantada, nós vamos, então, agora encerrar, né, a nossa sala, mas antes disso vamos ter uma oração para esse encerramento. Eu gostaria de fazer um convite hoje para uma irmã querida. Cristine, você pode orar para encerrar a sala? Posso sim, Elô. Estava aqui arrumando a mala para viajar. Oi. Irmã, só um pedido, por favor? Sim. Pois não, irmã Ivanice? Acabei de receber uma mensagem aqui de uma amiga que está conhecendo a igreja e está muito decidida, e nessa noite ela teve muita batalha na casa dela e diz que o marido quer separar, e ela me mandou uma mensagem aqui muito triste. Aí eu peço vocês, coloca o nome dela, ela está tão convicta da verdade, e diz que o marido saiu hoje às 4h30, não voltou. É Yara. Vamos então, Sala, orar, né, pela irmã Yara. Nós temos visto, né, que Satanás ele está atuando fortemente, né, nos lares, nas famílias, porque quando ele desestrutura um lar, uma família, muitas vezes a pessoa não consegue tomar decisões que precisam de ser tomadas, né? Então, uma pessoa decidida ali no Evangelho, a gente vê que realmente é uma ação do inimigo naquela família. Então, vamos lembrar hoje, né, o dia todo da nossa irmã Yara, pedido da irmã da nossa irmã Ivanice. Vamos também orar, né, irmãos, pelo irmão Mário. O irmão Mário, ele quebrou o braço, ele sofreu um acidente de moto e ele não está engessado, mas ele está com uma tipoia, e ele é um irmão autônomo, né? A Ruth depois vai colocar aí o Pix dele, né? Quem que se sentir no coração de ajudá-lo financeiramente, né? Que possa, né, colocar nos planos, né, de vocês aí em ajudá-lo, né? Nós estamos aqui numa comunidade cristã e é isso que Deus quer de nós, né? Que a gente esvazie o nosso eu e que a gente cuide um dos outros, não só em oração, mas também, né, na parte financeira. Rutinha, hoje, amanhã, se você puder colocar no chat, tá? Aí o Pix do irmão Mário, né, que ele passou para você. Coloquei. Já colocou, né? Então, já está lá no chat, tá, gente? Quem sentir no coração, copia, né? Aí o Pix do irmão, cola aí numa pastinha sua do WhatsApp, ou cola aí em algum local, para você salvar esse número, ou anota no caderno, numa folha, para você poder, então, compartilhar a sua oferta com o nosso irmão. Bom, gente,
Agora nós vamos encerrar, então, esse momento. A Cristine vai orar e depois a Rutinha vai terminar com um louvor, né, para a gente se despedir. E desde já eu desejo a todos vocês um feliz dia da preparação. Feliz dia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, somos tão gratas ao Senhor, meu Pai, porque estamos aqui nessa sala virtual, mais uma vez, todos os dias. Na madrugada nós temos o privilégio, meu Deus, de estarmos aqui ouvindo a Tua mensagem, ouvindo palavras de exortação, de conforto, de animação. Somos muito gratas ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem nos trazido até aqui. E aqui o Senhor tem nos transformado, meu Pai. Mas nós precisamos, Senhor, de uma transformação completa e rápida, porque os dias são maus, os dias estão breves, o Senhor está para voltar, meu Deus, e nós, às vezes, estamos ainda, meu Deus, na nossa zona de conforto, estamos aqui no cantinho, na nossa casa, no nosso conforto, e louvando ao Senhor, meu Pai, mas não nos deixe louvar ao Senhor somente com a nossa boca. Nos ajuda, Senhor, a sermos amorosos, assim como o Dr. Hilton pregou hoje, que nós possamos amar o nosso próximo acima de nós mesmos, que nós possamos amar ao Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas. Tira de nós todo o egoísmo, meu Deus, em nome de Jesus. Tira de nós aquilo que tem nos deixado afastados, meu Deus, da Tua glória, que o Senhor nos amou tão imensamente, tão grandiosamente, meu Deus, o Senhor nos amou primeiro, e nós precisamos desse amor que o Senhor nos deu para que nós possamos amar nosso próximo. Em nome de Jesus, nos dá o seu amor, meu Deus, por favor, meu Pai. Eu clamo ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida de cada irmã aqui dessa sala, cada irmão. Coloco diante do Senhor especialmente a vida do irmão Mário, Senhor. O Senhor sabe o que ele tem passado, a luta que o teu filho tem travado, meu Deus. Há muito tempo desempregado. Que o Senhor, meu Deus, venha de encontro às necessidades do teu filho. E agora ele quebrou aquele braço, que o Senhor venha colocar suas mãos poderosas, meu Pai. Curar, meu Deus, segundo a sua vontade, para que ele possa voltar a fazer suas atividades, meu Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, coloca paz no coração da irmã Jane. Cuida dos seus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Clamo ao Senhor também pela vida da Yara, meu Pai. Nós sabemos, meu Deus, o quanto o inimigo tem se levantado contra aqueles que querem, meu Deus, servir ao Senhor, que querem seguir a verdade, meu Deus. Mas o Senhor, meu Deus, é Pai, é todo-poderoso. O Senhor é maior que o inimigo. E que o Senhor venha intervir na situação da irmã Yara, que o esposo dela, meu Deus, possa ser transformado, o coração dele possa ser quebrantado, meu Pai, e que ele possa também enxergar, meu Deus, a verdade, que ela possa ser luz, meu Deus, para o seu esposo e onde quer que ela esteja andando, assim como a cada um de nós também nós possamos ser luz. Derrama, Senhor, a porção do Espírito Santo máximo em nossas vidas, para que nós possamos manifestar o teu amor e a tua glória na vida daqueles que nos rodeiam, meu Pai. Estamos viajando hoje para o seio da minha família, que ali eu possa ser luz também, meu Pai. Ninguém da minha família é convertido ao Senhor, mas que o Senhor possa converter cada coração, meu Deus, que eu possa ser instrumento nas tuas mãos e que cada um aqui possa ser instrumento nas mãos do Senhor para transformar vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego cada um em tuas mãos, cada família, cada pessoa necessitada, meu Deus, de uma cura física, mental, espiritual. Aqui muitas pessoas ansiosas, com depressão, filhos, meu Deus, afastados dos caminhos do Senhor. Venha trazer nossos filhos para o teu caminho, Senhor, em nome de Jesus, antes que a porta da graça se feche. Por favor, meu Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos e desde já agradeço. Nos dê um bom dia de preparação na tua presença e que o Santo Sábado chega cheio de deleite para nós, meu Pai, para que nós possamos louvar e engrandecer o teu santo nome. É o que eu te peço, meu Deus, agradecida, em nome de Jesus. Amém. Amém. De cruz erigir, dela o dia fugir, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo esta cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador.
a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário diante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus ela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Dessa cruz padecer, desprezado morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém. Que tenham todos um dia vitorioso na presença de Deus. Amém. Até amanhã. Até amanhã. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, gente. Até amanhã para todos, irmã Margarete, todos que estão aí. Feliz, até amanhã. Feliz sábado, né, para todos. Até amanhã, Até então, às amanhã. 5 horas da Feliz manhã. sábado. Até Até amanhã. amanhã, Uma boa sábado. viagem para você. Bênção sem mistura. Isso é uma Amém. bênção aqui. Obrigada, Elô. Amém.
Misericórdia. Vixe, Maria. WhatsApp Pix do Mário. Vou mandar. Peraí, Dica, não é minha mão, não. Foi levantou por levantar. Vou até sair da